Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kniper. Vamos falar sobre um daqueles assuntos que sempre geram muita discussão, polêmica, mas eu acho que está na hora da gente comentar isso, né? Que é porque Djokovic é o maior e o melhor tenista de todos os tempos, né? Óbvio que eu respeito a opinião de todos vocês aí, se vocês quiserem achar que é o Nadal, se vocês acham que é o Federer, até porque existem pontos para defendê-los, né? Como os melhores tenistas de todos os tempos, né? Até porque são três grandes gênios, né? E assim, não acho que grandes diferenças os separam, né? Até só olhar os confrontos diretos, quase todos muito apertados, né? Nadal e Djokovic, para mim, sempre será a maior rivalidade da história do tênis, né? São jogadores com idades muito parecidas, um nível de tênis extraordinário e que tem um head-to-head de 30-29, né? Isso é inacreditável, né? Um equilíbrio em quase todos os aspectos. E os jogos dele, né, esses últimos que eles tiveram, foram batalhas maravilhosas, sensacionais. E assim, o Djokovic, eu acho que ele tem algumas vantagens nessa disputa e muito eu acho que tem a ver com o presente, né? Porque ele acabou de ganhar 2 grandes slams esse ano, né? Ganhou o Australian Open, ganhou o Roland Garros. E a tendência é que ele ganhe mais, né? Eu acho que é difícil você chegar ao ponto de dizer esse é o último grande slam do Djokovic. Tá todo mundo dizendo isso, Roland Garros, ele foi lá e ganhou. Então, eu não consigo cravar que o Djokovic não vai ganhar mais grandes slams. Eu tenho certeza de que, na verdade, tenho certeza que ele ainda vai ganhar uns 2 ou 3 ainda, né? Porque é impressionante o nível que ele tá, mesmo aos 36 anos de idade, né? E assim, desde o Wimbledon 2018, né? Da metade de 2018 pra frente, ele ganhou 11 grandes slams, né? Se a gente parar pra pensar, quantos grandes slams aconteceram nesse meio termo, né? A gente teve, vou até fazer a conta aqui básica, né? Teve 19, né? Ele ganhou 11 dos últimos 19 grandes slams. Vocês não acham isso muito fora da curva, né? É muita coisa, né? E isso tem muito a ver com o fato de que o Djokovic é um cara que, assim, ele evolui o tempo todo, né? Tipo, ele é um tenista que cada vez vai compensando uma coisa que ele pode perder na questão de físico, né? Ele compensa tecnicamente. Eu acho que o forehand do Djokovic hoje tá no melhor momento da carreira dele, né? Quanto que ele tá batendo bem de forehand, né? Eu acho que é um sinal de como ele vai se adaptando às circunstâncias, né? Apesar de ainda ser um tenista muito atlético, ele sabe, né? Que ele vai precisar compensar alguns problemas, né, que a idade traz com um ganho técnico, né? O próprio Federer fez isso de 2017 para frente, né? Conseguiu mais 3 grandes slams, que não é pouca coisa. E assim, é um debate, né, que a gente está falando de tenistas que são contemporâneos, né? O Federer é um pouco mais cedo, né? Ele é alguns anos mais velho do que o Nadal e o Djokovic, mas é aquela história, né? Tipo, ambos, assim, né, conseguiram batalhar um contra o outro durante anos por vários grandes slams, né? A gente teve um período de 2006 a 2011 que apenas um grande slam não foi ganhado por Rafael Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer, que foi o US Open de 2009 pelo Juan Martín Del Potro, entende? Um monte de grandes slams e só os caras ganhavam, né? Virou uma rotina. Eu me lembro que toda torneio de tênis eu pensava, né? Quem vai perder pro Federer, pro Nadal, pro Djokovic? Eles sempre chegam lá nas semifinais. Era raro ver ele saindo antes disso, né? Começou a ficar um pouquinho mais comum de 2015 para frente, né? Porque 2015 para frente, o Nadal começou a ter seus problemas físicos, né? Começou a jogar menos torneios, Federer idem, né? Também tem a questão da idade, né? Eu acho que a geração de tenistas que surge ali por volta de 2017, Zverev, Thiem, Medvedev, também é um pouco melhor do que a geração que teve Davi Ferrer, entende? Essa geração um pouco anterior, apesar de ter um Marin Cilic que merece muito respeito, né? Teve o Kei Nishikori também, mas a questão é, a gente teve, né, um domínio incrível que ainda perdura, né? Se a gente para pensar, né? Pode não ser com todos os membros, mas se a gente parar para pensar, nos últimos 6 grandes slams, 2 são do Nadal e 3 são do Djokovic. O único que é do Alcaraz, a gente tem que lembrar, o Djokovic não jogou o US Open ano passado, né? E do jeito que o Alcaraz ganhou, salvou match point nas quartas de final, entende? Você fica pensando, né? Se era o Djokovic ali no torneio, será que ele não seria campeão? Eu tenho quase certeza que era. Eu, sinceramente, quase tenho, né? Se eu for parar para pensar, a última vez que eu vi, assim, um cara da nova geração batendo de frente, ganhando, né, desses caras do Big Three, foi o Medvedev no US Open, né? Tipo, acho que se a gente parar pra pensar, o Thiem em 2020, né? O Nadal não jogou o US Open, Federer também não, e o Djokovic fez aquela burrada lá quando caiu no busto e foi expulso, né? Que ele deu uma bolada na juiz de linha, né? E assim, a gente tem que voltar quanto tempo no passado para lembrar de uma atuação que alguém superou um membro do Big Three? 2016, que foi o jogo lá do Wawrinka, né? A melhor atuação que eu vi na minha vida do Stanislas Wawrinka. O que ele jogou nesse jogo do US Open contra o Djokovic, olha, eu bati palmas. O que aquele backhand machucou o Djokovic, no backhand em paralelo, né? Eu fiquei pasmo. O que jogou o Wawrinka naquele dia, né? Eu sempre gostei muito do Wawrinka. Eu torci tanto para ganhar o Wimbledon e fechar o Grand Slam. Imagina, ele ganhar cada um dos
né? 4 Grand Slams, mas ele nunca conseguiu chegar tão longe assim em Wimbledon. Mas a questão é, você vê que demora, né? E eles fizeram jogadores como o Wawrinka e o Murray, que tem uma qualidade absurda, terem limitado-se a apenas 3 Grand Slams conquistados na carreira inteira, né? A gente não é louco pensar isso. Andy Murray, a qualidade de jogada, quem viu o Murray no auge sabe o quão bom ele era, entende, né? E esse cara só ganhou 3 Grand Slams, né? Tipo, ele já ganhou um monte de Masters 1000, né? Um tênis super vitorioso, mas ele nasceu, infelizmente para ele, nasceu e competiu junto com as 3 maiores lendas do tênis. Ele até mesmo fala que assim, cara, eu não consigo acreditar que eu batia de frente em certos momentos com esses caras. E batia, tá? Quem falar que o Murray não conseguia bater de frente, né? Mas assim, o que agora falando um pouco, já que eu dei uma endeusada merecida para esses caras do Big Free, porque eu acho o Djokovic o melhor? Porque eu acho que a gente tem que voltar a esse ponto. Primeiro, porque ele é o mais versátil, né? Ele tem um aproveitamento de 85% em termos de vitórias em cada um dos 4 Grand Slams. Isso é impressionante. Ele tem mais de 80 vitórias em cada um dos 4 Grand Slams. E ainda não descarta a possibilidade dele conseguir 100 vitórias em cada um dos 4 Grand Slams. Porque já tem mais de 90 vitórias em Roland Garros. Ele deve alcançar as mais de 90 vitórias em Wimbledon esse ano. E no Australian Open ano que vem já deve alcançar também as mais de 90 vitórias. O US Open tem 81 vitórias, até porque não jogou todos os anos, né? Teve alguns problemas de lesão, né? Ano passado não pôde por causa da questão da Covid. Mas a questão é, mostra o aproveitamento insano que ele tem. Ele é um tenista que ganhou cada um dos Grand Slams pelo menos 3 vezes, o que é incrível. A gente parar para pensar que o cara tem um tricampeonato em cada um dos 4 Grand Slams. E assim, são 10 títulos de Australian Open, 7 Wimbledons e 3 US Opens e Roland Garros, né? Então diz muito sobre o que é o Novak Djokovic. E aí a gente tem a questão do Masters 1000, né? Porque o Masters 1000 tem ficado cada vez mais um torneio difícil, né, para esses caras ganharem, até porque eu acho que eles entendem muito a dinâmica dos 5, melhor de 5, entende? Ganhar 3 sets, né? Acho que ninguém entendeu isso melhor do que esses 3, mas no Masters 1000 você tem mais intensidade, né? Você pode jogar com mais energia, então isso acaba sendo um diferencial negativo para eles atualmente. Mas ainda a gente tem que parar para pensar. O Djokovic ganhou 38 Masters 1000, que é 2 a mais que o Nadal e 10 a mais que o Federer, e ele já ganhou todos os 9, né? Pelo menos 2 vezes, né? Isso também é impressionante. Ele tem um bicampeonato, pelo menos, em cada um dos 9 Masters 1000. A gente tem que colocar isso um pouco para mensurar, né? E assim, né? 38 Masters é muita coisa, e eu acho que o número mais assustador da carreira dele, sem dúvida, é semanas como número 1. O cara tem 388 semanas e contando. Ele é número 1 aos 36 anos de idade. Pra você ter uma ideia? Ele é o jogador mais velho do top 50. Ele é o jogador mais velho do top 50 e é o número 1 do mundo. Se a gente pegar a lista do que é o número 1 do mundo em 2011, né, o top 10, e colocar hoje, ele é o único nome que permanece e na mesma posição. Óbvio, com o passar dos anos, teve momentos que o Nadal passou, teve momentos que o Federer passou, mas a questão é, não é chocante isso, né? E tem outro número que eu acho impressionante falar, ele é o tenista com mais vitórias contra top 10, né? Federer teve 224, Nadal 186, o Djokovic 245. Se a gente parar assim para pensar, Djokovic tem o mesmo número de títulos de ATP Finals do que o Federer, né? Ele não tem a medalha de ouro, é o trunfo que o Nadal tem, por exemplo, né? Mas se a gente vê assim, ele só tá atrás em títulos no total, mas o Federer tem muitos ATP 500, 250, né? E ele só tá 9 títulos do Federer, né? Eu acho que ele vai conseguir alcançar esse 103. E até uma dúvida, será que o Djokovic ganha 16 títulos até o fim da carreira para superar os 109 de Jimmy Connors, né? Porque ele tá em busca de todos os recordes, eu acredito que é isso, né? E assim, ele vai jogar esses grandes torneios com toda a intensidade, com toda a força que ele tem. Ele vai tirar todo o suco que ainda há do corpo dele para conquistar o máximo e ampliar um legado que já é gigante, né? E acho que a gente tem que, assim, a gente pode ficar aqui não gostando do cara, do outro. Eu já tive meus momentos de não gostar de um dos 3, né? Eu já chegava até a achar chato, entre aspas, que só os 3 ganhavam. Mas eu olhava eles jogando tênis e falava, pô, isso é muito legal, entende? Eles me fizeram fã de tênis, os 3, né? Eu não consigo imaginar eu sendo, assim, óbvio, tênis tem muita gente legal e tudo isso, mas eles me fizeram apreciar mais, né? E, assim, o que eu desejaria ver um Nadal e Djokovic de novo, né? Tipo, eu acho que esse podia ter sido até a final desse ano, né? Mas, infelizmente, o Nadal não teve condição, né? É uma coisa, é um privilégio ter visto todos esses caras jogando. E eu acho que a gente tem que aproveitar enquanto o Djokovic joga, né, gente? Que por mais que a gente tenha nomes legais de se acompanhar nessa nova geração, eu adoro o Medvedev, gosto demais do Taylor Fritz, o Carlos Alcaraz é o querido da nova geração e tudo isso, mas vamos reconhecer que é muito especial o Djokovic nessa idade ainda tá jogando bem? Porque eu fico fazendo, né? Em 2008 o cara ganhava Grand Slam, em 2023, 15 anos depois, ele ainda ganha Grand Slam, né?
É um cara que, assim, desde que eu acompanho o tênis, tá lá em cima, e é incrível perceber um cara, assim, ver um cara conseguindo tamanha longevidade num esporte individual, tanta competitividade. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ser um pouco gratas em ver o Novak Djokovic, essas lendas jogando por tantos e tantos tempos, né? Eu acredito que a gente tem que apreciar enquanto um gênio do esporte como ele ainda está jogando, apreciar enquanto Nadal está jogando, né? Se ele retornar jogando bem, vamos apreciar. Foi lindo ver ele ganhando a Australian Open no passado, foi lindo ver ele ganhando o Roland Garros, né? A vitória contra o Djokovic, né? Mostra, assim, a resiliência, a qualidade desses caras, né? Foi muito legal ver o Federer ressurgindo em 2017, entende? Esses são caras que sempre dão a volta por cima. E existe um motivo para, durante tantos anos, os caras terem ganhado quase tudo, assim, em termos de grandes torneios, né? Mesmo com tantos jogadores de muita qualidade, né? Porque, assim, o Wawrinka, como eu disse, é um tenista fantástico, Murray também, Del Potro foi fantástico, Marin Cilic é incrível. Você vê esses caras jogando, você sabe que eles são tenistas espetaculares, mas é aquele negócio, né? O que esses três fizeram, né, no tênis durante tanto tempo é algo que assim, é de ficar explodidamente. Fica aquele, caraca, cara, como é que esses caras fizeram tanto domínio? Eu acho difícil alguém superar tamanho legado. Eles ajudaram muito o esporte a se espalhar pelo mundo e é muito legal que eles ainda estejam aí, pelo menos uma parte deles, né? O Djokovic ainda muito bem, tomara que o Nadal volte bem, e o Federer também tem um papel imensurável para ajudar a divulgar o tênis ao redor do mundo. Então, para mim, Djokovic é o maior e o melhor tenista. É o cara que detém os recordes, a maioria deles, ainda caminha para mais, e eu acredito que ele vai conseguir ainda muita coisa nessa carreira. E o Nadal, vamos ver o que ele ainda consegue, né? Não duvido ele ganhar mais um Roland Garros, porque a gente está falando de Rafael Nadal, quantas vezes ele já não calou a boca dos críticos, né? Eu me lembro que em 2015 falava que ele nunca mais ia ganhar um Grand Slam. Ele ganhou 8 depois disso. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.